Fala, jogadores! Está começando mais um Papo de Boteco aqui no Na Trave. Hoje eu tô com a fera aí, Gladstone. Prazer, muito obrigado por estar participando. E a gente vai bater aquela resenha e depois aquele desafio, né? Pra ver se o cara merece mesmo o título de zagueirão raiz. É penalidade, é onde o pai deita, né, Glad? Prazer estar participando aqui com vocês. Vamos embora, pronto aí para os desafios. So many pieces all back together now. What's your vision? Glad, a gente começa sempre a perguntar quando surge aquela ideia, quando você é pequeno assim, de ser jogador profissional? Então, a minha história é uma história diferente, né? Eu, com 11 anos de idade, eu saí do Espírito Santo para poder fazer teste no Cruzeiro. Mas como era muito jovem, ainda não tinha nem a ambição de virar profissional. Quem realmente colocou esse desejo no meu coração foi minha mãe, que é apaixonada por futebol e foi a principal pessoa que me sustentou no futebol, que me incentivou no futebol. E aí, com 11 anos de idade, teve a ideia de me tirar do Espírito Santo para poder fazer um teste nas categorias de base do Cruzeiro. Você acha que o futebol brasileiro mudou ao ponto de jogador, igual a gente está conversando até no making off aqui, de estar preservando mais o porte físico? Hoje um jogador magrinho, baixinho, não consegue fazer um teste porque o clube prefere a parte física. Até tem 3 posições aqui que é mais destaca, né? Que é o goleiro, tem que ser alto, o zagueiro e o centroavante. Hoje, nos moldes de hoje, o Bebeto não jogaria, né? E olha o que ele fez naquela Copa 94. Qual que é a sua opinião sobre? É verdade. A gente tem colhido, né? O que a gente tem plantado. Olha só para você ver aí as atuações de sub-17, sub-20 da seleção brasileira. Felizmente, nós temos ficado pelo meio do caminho por alguns outros interesses, digamos assim, né? Felizmente, mas eu acho que ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de a gente poder colocar os pezinhos no chão, a cabeça no lugar e ver que realmente o futebol brasileiro se destaca pelo jogo, né? Pela qualidade do atleta. Pela alegria de jogar. Exatamente, não só pelo porte físico. Uma hora ou outra ajuda, é claro que vai ajudar. Mas eu disse aqui que, por exemplo, me perguntaram sobre a zagueiro tem que ser alto. Eu não acho que zagueiro tem que ser alto. O maior zagueiro que eu vi jogar na minha vida é um zagueiro baixo e foi o melhor jogador do mundo, que é o Fábio Cannavaro. Então isso assim, a gente tem que priorizar o jogo, a técnica e o jogo do atleta, que foi sempre o que o Brasil teve de diferencial. Sim. Em 2003 você faz a estreia como profissional, né? Com o Vanderlei Luxemburgo, tem até aquele caso que os torcedores mandou, famoso caso da fralda, né? Como era a sua cabeça na época de estrear num grande clube que é o Cruzeiro, recheado de atleta, liderado por um Alex, o talento azul, que é fantástico. O talento dele é o tamanho da cabeça dele, né? Porque aquilo é bem gigante. Mas como foi sua reação de jogar aquela final da Copa do Brasil, Luxemburgo, entrar na sua mente e sair com o título? Difícil, cara. Você se vê com 18 anos com uma responsabilidade imensa daquela, não foi fácil para mim. Eu confesso que durante a semana, assim, foi uma semana bastante dura, complicada, mas o Vanderlei Luxemburgo, como você disse, tinha muita gente experiente ao redor dele, né? E eles percebendo isso, justamente o Alex Zaba, o próprio Cris, zagueiro, foram caras que me ajudaram bastante nessa minha confiança para aquele jogo, né? Então, foi de suma importância a ajuda deles durante a semana, com algumas conversas, algumas brincadeiras para quebrar o clima. E graças a Deus eu tive uma noite inspirada, né? E como que ele chegou no vestiário e fez um negócio da fralda lá? O que os atletas que estavam do lado ficaram pensando, pô, o Luxa tá doido hoje, tá pirado? O Luxemburgo sempre teve essas ideias assim, né? E foi um pouquinho antes do jogo ali na pré-eleição, antes de partir para o Mineirão, na sala de pré-eleição do Cruzeiro. A gente chegou na sala e se deparou que cada banco tinha um envelopezinho fechado. E onde eu sentava tinha 2. Eu achei meio estranho, achei que alguém tinha errado ali e tal. Aí perguntei até pro operador físico: professor, tem algum a mais aqui? Ele falou: não, pode ficar aí que é seu. Beleza, e aí ele começou a pré-eleição dele e tal, e falou, ele explicou como que seria, motivou. E no final ele pediu para que cada um abrisse aquele envelope que estava no lugar.
E aí quando a gente foi abrindo, era aquelas faixas de campeão simbólico que vende ao redor dos estádios, né? E aí no meu ele pediu para mim, agora você abre o seu segundo. Quando eu abri, era uma fralda descartável. E aí foi que começou aquela brincadeira, os atletas, todo mundo rindo e tal, e ele foi e fez a pergunta, falou, ó, tá nas suas mãos, você escolhe, ou você sai do Mineirão hoje com essa faixa de campeão, não a simbólica, mas a verdadeira, ou você vai ter que usar a fralda. E aí quebrou aquele clima assim, foi um clima de descontração, e aí eu já fui... Vai mais leve pro campo, já fui né? com o astral totalmente diferente pra partida. Pô, e essas faixas dão um problema, porque a gente vai gravando, é que eu sou torcedor fanático do Cruzeiro. O rival sempre dá umas vaciladas, né? Fazer faixa antes da hora, então o Brasileirão 2012 é sensacional, mas graças a Deus foi campeão, né? Depois dessa parte no Cruzeiro, você já vai pra Europa, né? Pega ali um Juventus, Verona, depois chega o Sport. Até na entrevista anterior do Gustavo, vocês falaram um pouco da diferença do futebol europeu com o brasileiro. Você acha hoje que o Brasil começou a copiar o futebol europeu e deixou de ser referência do mundo? Eu acho que houve uma inversão aí, né? A gente que tinha que ser copiado, na verdade. Porque o futebol não é totalmente essa coisa, essa força física e todo mundo tem falado em linha alta, linha baixa, não sei o que. O futebol a gente vê as peladas, a gente vê a qualidade. É um futebol normal. É o futebol bonito de se ver, né? Aquele futebol jogado. E eu acho que isso que tinha que ser copiado nosso. E aí está fazendo o inverso da história. Nós estamos copiando, estamos ficando robotizados, estamos ficando muito teórico nas coisas. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que sim valorizar o que a gente tem de melhor, valorizar a qualidade do atleta brasileiro, que é muito grande, que não se encontra lá fora ainda. Tanto é que ainda continuamos sendo o maior exportador de jogador, somos nós. Então, assim, é claro que uma coisa ou outra a gente tem que ser mais profissionais, mas que a essência nossa não pode perder, que tem se perdido no meio do caminho. Pois é, porque igual a gente sempre conversa nos programas, nas lives que eu faço com os torcedores, tem até jornalista que acompanha a gente. Futebol brasileiro aqui é futebol moleque. Infelizmente o brasileiro é muito mais preguiçoso em questão tática e de treinamento. Você vê mesmo isso já em categoria de base. Mas o que acontece de errado é o clube vender muito jovem. O futebol brasileiro hoje, o cara da 16, 17, Vinícius Júnior é um exemplo. Já foi pro Real, já é destaque lá. Por que não seja destaque no Flamengo durante umas 6, 7 temporadas? O futebol brasileiro perde muito isso. Antigamente, o jogador, o auge dele era a seleção brasileira. Hoje é jogando na Europa. Exatamente. Entendeu? O problema é esse. Infelizmente nós temos o futebol tem virado comércio, né? Essa é a realidade. E aí tira o amor que um jovem pode ter pelo clube formador. Por exemplo, eu posso falar aqui hoje que eu sou apaixonado com o Cruzeiro. Porque eu devo tudo ao Cruzeiro. Mas hoje, se você for lá, o cara vai perguntar para você, você gosta do Cruzeiro? Eu gosto, mas amanhã eu quero estar no Ajax. Amanhã eu quero estar no Barcelona. Então, sim, tem se perdido o amor pelo clube formador, justamente porque, infelizmente, os empresários têm feito o futebol virar comércio. E outra coisa também é, você vê, aqui na URT não, porque aqui as crianças gostam demais. Mas você pega criança e até adolescente aí de 14, 15 anos, não conhece a escalação do seu clube aqui no Brasil, mas sabe formação tática, título, não sei o que, clássico dos times europeus. O futebol brasileiro está perdendo muito o valor. Exatamente, justamente por causa disso, porque nós temos dado estímulo muito pouco para as nossas crianças, né? E o estímulo que eles têm, o que é? Agora é internet, jogos de fora, é Messi, Cristiano Ronaldo. Isso que tem sido, que tem chamado a atenção das nossas crianças, que antigamente o que chamava a minha atenção era Ronaldo, era Romário, era o que a gente tinha aqui de bom, era o que a gente tinha dentro, né, de bom. Mas o futebol valia a pena torcer naquela época. Era gostoso demais, era menos comércio e mais amor. Né? Não, eu peguei uma temporada assim, eu sou de 98. Eu peguei um 2004 a 6 ali da seleção brasileira naquela Copa da Alemanha, que foi sensacional. Você ligava a televisão, o Brasil já goleou de 5-0, você fazia era aposta. Hoje em dia, a seleção joga com seleção fraca, custa fazer um 2, quando pega um Panamá da vida aí, vai fazer um 5, tá pronto para 2022. É verdade, a gente tem perdido essa referência aí,
o respeito também dos adversários com a seleção brasileira tem diminuído. Em 2008, Gladstone, você volta para o Brasil, num projeto novo do Luxemburgo para o Palmeiras, por empréstimo, né? Novamente. Você acha que o Lucha tinha uma mentalidade que o Palmeiras de 2008, precisava de um zagueiro mais concentrado, mais técnico como você, ou ele trouxe você pela conquista de 2003? O Palmeiras foi uma situação complicada, sabe? O Palmeiras, é claro que o Luxemburgo me trouxe pela confiança que ele tinha, mas que eu precisava substituir o cara que foi ídolo lá, que era o Henrique. Na altura tinha saído para o Barcelona. Então a responsabilidade era muito grande. E aí começamos até bem o campeonato, mas no Palmeiras a briga política era muito grande. Antigamente, hoje não muito, né? Porque tem a Crefisa que manda e acabou. O que ela falar, falou. Mas antigamente era muita briga política. E a gente que está dentro do campo, a gente sabe que o que acontece no campo é reflexo do que o clube pode ter de problema fora do campo. E infelizmente os problemas políticos do Palmeiras atrapalharam muito o decorrer daquele ano e consequentemente as minhas atuações. Você acha que no futebol, patrocinador e até mesmo o jornalista pode influenciar dentro do gramado? Vou te dar um exemplo. Tem um jogador X que está no banco. A imprensa quer que jogue. Então ele começa a queimar o jogador que está jogando para o treinador fazer substituição. E isso pode gerar uma polêmica futura no clube e acarretar uma temporada ruim? Acontece. Mas eu acho que aí vai muito mais da responsabilidade do comandante. Porque se eu tenho as minhas convicções do que eu estou colocando dentro de campo, eu não posso ser forçado a fazer uma outra coisa porque o externo está dizendo. Eu sei que tem essa influência, as pessoas tentam influenciar desse jeito, mas aí vai falar que a culpa é totalmente da imprensa? Não sei, eu acho que a culpa é do comandante, porque se o comandante abre precedente para isso aí, ele está dizendo para todo mundo que ele não tem convicção de que aquele cara é titular, a firmeza. Então assim, é uma coisa normal, acontece, não sei se isso é certo ou errado, mas acontece. Mas eu acho que vai muito mais do comando do que propriamente da pressão externa. Você teve duas passagens pela seleção, né? 2006 na vaga do Lúcio e depois voltou em 2007 para fazer dupla com o Edu Dracena na vaga do Alex Silva, né? Por que você não acha que teve uma sequência maior na seleção e que se aquele grupo já estava definido para jogar a Copa América, consequentemente 2010 na Copa do Mundo? Foi justamente isso. Já estava fechado o grupo para aquilo, né? Eu fui convocado porque eu tinha idade de olímpica e era a altura da competição. Então eu fui muito mais para ser analisado pelo Dunga durante meus treinamentos do que propriamente entrar num grupo de Copa América. E a minha sequência foi pouca porque eu não tinha oportunidade, né? É claro, se a gente for para você poderia ir bem? Poderia, mas a gente fica aqui sempre no sim. Então assim, eu acho que faltou um pouco mais de sequência. Se eu de repente tivesse sido convocado mais vezes e oportunidade de jogar, de repente eu poderia ter mostrado até que eu poderia ter ido tanto para a Copa América quanto para a seleção do mundo. Pergunta aqui do nosso seguidor, Thiago Araújo, perguntando aí para você contar qual a resenha mais engraçada que você já teve nessa carreira de futebol. A mais engraçada foi a que ficou gravada aí, né, na história da fralda, né? Essa é insuperável. Onde a gente vai tem que contar, porque realmente foi muito engraçado, porque ninguém esperava, né, cara? Um jogo carregado de tanto nervosismo, daqui a pouco, o cara abre um negócio, uma fralda no meio do... Então assim, foi muito engraçado e que todo mundo, até presidente, Zé Perrella, todo mundo que estava na sala, caiu muito na gargalhada, porque realmente foi engraçado. Não, e o pior é que eu já fiz alguma coisa assim parecida já jogando pelo clube lá na cidade. Era final de campeonato também, clássico, regional. Eu meti uma dessa também, já pilhei os caras. Porra, na hora você tem que pegar aí. Faz parte. Eu acho que tudo isso faz parte, tanto é que pra mim fez efeito. Como é que eu vou falar que isso não tem efeito? Tem efeito, faz parte. O Sandro Ju mandou assim, Gladstone, qual foi seu melhor jogo pelo Cruzeiro? Também foi aquele jogo de 2003 na final contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil. Foi um jogo inesquecível, assim, meu primeiro jogo. E tava todo mundo muito motivado a conquistar aquele título. E o grupo era muito fechado, né? O grupo era muito coeso, eu tive a ajuda dos meus companheiros. 2003 foi
o melhor clube, o melhor grupo com que eu trabalhei e sem dúvida nenhuma o melhor jogo que eu fiz e que eu nunca mais vou esquecer foi o jogo de 2003 contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Para encerrar e para a gente ir para a disputa de pênalti, você acha que aquele grupo de 2003 do Cruzeiro, que foi campeonato Tríplice Coroa, é um grupo que pode ser considerado o melhor time do século XXI brasileiro? Eu sou suspeito de falar porque eu fiz parte, né? Mas eu sinceramente acho teve um outro aqui de 2000, foi 13 ou 14. 13, 14. Com o Everton, com Ricardo o Goulart, Fábio. Também era um grupo muito bom. Só que eu acho que o de 2003 se supera porque você via que não caía ritmo, a gente entrava jogador, saía jogador, era a mesma coisa. A gente sempre bateu o recorde. Por exemplo, a gente tinha o Mota, cara, que era reserva, mas foi um dos artilheiros. Então assim, ia girando o grupo e não perdia a qualidade. Então acho que aquele grupo de 2003, e por se tratar também de ter sido foi a primeira vez que foi o campeonato de pontos corridos. Então era uma... Mais de 100 pontos, era uma Exatamente, novidade. Era novidade, então ninguém ainda não tinha noção de como gerir isso. Então, por conta disso, eu acho que aquele grupo realmente foi um dos melhores aí. Já que tocou no assunto, qual que você prefere, mata-mata ou pontos corridos? Ah, cara, mata-mata é mais raiz, né, cara? Aquela emoção que a gente gosta e tal, mas se a gente for olhar para presentear realmente quem foi melhor, quem teve mais regular dentro da competição, pontos corridos é o mais justo, né? É verdade. Valeu, Gladstone, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, nada, a gente vai pro desafio agora. Mas já deixa o like, compartilha, inscreve no canal e bora pilhar os caras aí pra gente começar a desenvolver um trabalho bacana. Bora pro desafio que eu já tô pronto. So many pieces all back together now. What's your vision?